Porque eu sou obrigado a querer que o Corinthians... É lógico, você tem que sempre zelar pelos grandes. Não tem que zelar por ninguém. Senhor Mano, eu vou discordar. Os grandes fazer a diferença. Joga pelo empate. E 1-0, 1-0 não. Você tem que informar ao senhor... Gente, time pequeno nasceu pra ser sparring de time grande, gente. Se o Corinthians ganhar hoje, com diferença de um gol... Se isso fosse verdade, se o Corinthians não teria crescido a partir de 1990. Se o Corinthians ganhar... O Corinthians já é gigante desde 1910, você está mal informado. Está mal informado. Era um time de bairro. Novamente, isso prova que você não gosta do Corinthians, você é invejoso. Você é invejoso. Você é grande. Você é invejoso. O Corinthians incomoda, Sr. Mani. O Corinthians incomoda. O Corinthians incomoda. Você é invejoso. Você é invejoso. O Corinthians, com 23 anos de fila, só cresceu sua torcida. Você é invejoso. Todos têm invejoso. Assim como o Corinthians invejoso. A produção, eu não vou discutir isso. Eu não vou dar burro em ponta de faca nem pular de peito em lança. Corta o áudio dos dois. Cortou? Cortou a produção? Jesus. Responde, produção. Que bom, obrigado. Vamos todo mundo fazer exercício. Hortência. Pô, nós nem falamos. Aquele momento zen. Fala, pastor. Nossa, a gente nem começou a falar, os caras pá, pum, pá. É aquele tiro velho, é um negócio de louco. Fiquei assustado aqui. Aqui é o seguinte, Zinho. Você suou, hein, Zinho? Suei. Não, tá assustado também, amigo? Não sabe brincar, não desce pro play também. Brincar? Você já jogou final de Libertadores, final de Mundial e tá assustado com o quê aqui? Então, você já tomou puta pé de Libertadores, lá na Argentina. Depois eu vou te mostrar, quando acabar o programa, você jogou final de O negócio ficou sério aqui. Mas aqui a gente pensa isso mesmo. Mas eu discordo, eu não acho que o Corinthians é o queridinho da mídia. Você tem as duas maiores torcidas do Brasil, que são Corinthians e Flamengo, que geram mais mídia, ou não? Não, claro. Isso não, gera mídia e desperta inveja, é fato. Inveja. É fato, lógico que é. Tem mais gente na mídia e mais gente geram mais audiência também. Isso causa inveja. Causa inveja. Geram mais audiência. Gera incômodo. Opa, se gera. É o queridinho da mídia, ponto. Protegido, acabou. Pascoal, o Corinthians é o queridinho da mídia? Não vejo assim, mas... acho que a opinião deles deve ser respeitada. Não deve, eu não respeitar, não, você não está respeitando. Esse programa nada. ninguém respeita a opinião do outro, isso que é legal. Acho que eles têm que ter a opinião deles, mas eu não respeito coisa nenhuma e acho que isso que eles falam é uma grande porcaria. Né? Não, pastor, é uma grande porcaria. Isso é uma grande porcaria o que eles estão falando. Eu acho que o Corinthians tem que ser respeitado pela sua grandeza. O Corinthians não nasceu em 1990. O Corinthians foi campeão em 1954. Um clube de projeção nacional. O senhor esquece disso. O Corinthians foi campeão em 1954. Sim, era um clube regional, um clube de projeção nacional. Isso, porque os regionalismos à época eram superiores ao nacionalismo. Depois, com o campeonato se transformando em campeonato nacional, as coisas modificaram. Eu não vou discutir época e regionalismo, porque vou perder tempo e vou gastar saliva com quem não vai entender. Então, o Corinthians não começou. O Corinthians não começou em 1990. O Corinthians foi campeão brasileiro em 1990. O Corinthians foi fundado em 1910. Ponto. Em 1900, mesmo dia, mês e ano do Noroeste. Mesmo dia, mês e ano do Noroeste. O Corinthians foi fundado. É uma casualidade. Você entendeu? Agora, os grandes títulos do Corinthians vieram a partir de 1990. Isso é fato. Essa é uma constatação. Você concorda com essa? É uma constatação. Pra quem viveu a época do Campeonato Paulista, a década de 60 e 70, sabe o peso que tinha o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, Flávio Gomes, ele tinha mais peso do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista, ele tinha quanto tinha o década de 70? Não tinha. Década de 80 não tinha. Quantos que viveram nessa época? Peraí. Tinha um peso. Ninguém ligava para o Campeonato Brasileiro, você sabe disso. Não é verdade. Não é verdade. Eu vivi isso. Era um peso semelhante. Hoje já não está ali. Nunca foi mais. Hoje, antigamente. Nunca foi mais do que o Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi o maior campeão paulista. Aliás, foi não. O maior campeão paulista de brincadeira. Quando o Campeonato Paulista hoje o Campeonato Estadual não vale nada. Antigamente valia muito. Ganhou muito na época do amadorismo. Quando os campeonatos estaduais tinham grande peso, maior peso na história do futebol brasileiro, vocês vão de concordar comigo? Década de 60 e 70. Você pode até colocar 50. O Corinthians 54, o Corinthians foi campeão. Uma grande conquista do Corinthians foi campeão em 54. Pascoal. Grande conquista. Depois só foi ser campeão paulista em 77. Por isso que a mini Copa do Mundo na Venezuela. Quando que se formou a grandeza dos clubes brasileiros? O grande Botafogo, de quando é? Dos anos 60. O grande Palmeiras.
Das duas academias. O grande São Paulo, dos anos 70. Não, São Paulo dos anos 80. Não, 70 também. 70 também. Não, mas o campeão brasileiro tem um dos anos 90, bicampeão mundial. São Paulo tem algumas fases. No período histórico do futebol 70, brasileiro, 80 e 90. os estaduais, os campeonatos estaduais, realmente eles eram a locomotiva do futebol brasileiro. Quando o futebol brasileiro virou o futebol brasileiro, final da década de 50 até década de 70, nesse período o Corinthians não ganhou o campeonato estadual. Isso mostra o poder do time, porque o Corinthians nesse período ficou 23 anos sem ganhar nada, a torcida só cresceu. Não, mas a torcida do Corinthians não é motivada por títulos, não. Isso mostra isso é uma coisa, chama atenção, isso mostra a grandeza do Eu só gostaria de entender por que virou esse assunto. Quando a gente fala do Palmeiras, quando a gente fala do São Paulo, quando a gente fala do Santos, quando a gente fala do Flamengo, nós discutimos. Fala do Flamengo? Nós discutimos o jogo e tudo. Quando se fala que hoje tem Corinthians e Bragantino, vira essa polêmica toda. Por esses motivos que eu acabei de citar, não tem inveja, ódio. Esse assunto, gente, não tem o menor cabimento. Hoje tem Corinthians e Bragantino. Não temos que discutir, queridinho da mídia, história. Por que isso? É um contexto. É por isso que eu acabei de falar. Hoje tem Corinthians e Bragantino. Eu só recuperei a história porque eu ouvi algumas coisas que eu não concordo. Mas aí só eu apresentei a história. Não, mas 54 foi uma grande conquista do Corinthians. Não, mas te causou surpresa 77, hoje? Isso. Magnífica Entre conquista uma e do outra, Corinthians. quantos anos se passaram? 23. E aí, o que aconteceu nesses 23 anos? A torcida do Corinthians só cresceu. Ninguém está discutindo torcida, Pascoal. O futebol brasileiro nasceu. A gente está discutindo futebol. Gente, como o Corinthians incomoda vocês? Não incomoda nada. É isso que eu falei. Você tá surpreso, você tá surpreso hoje. Sempre que se fala de Corinthians nesse programa, tratam com desdém, tratam com ironia. O que incomoda é o excesso de bajulação. Mas que bajulação? Nós estamos falando que hoje tem Corinthians e Bragantino. E que mudou o time do Corinthians. Ninguém está falando nada. Segue o jogo. Não, mas ninguém falou aqui que o Corinthians é campeão, o Corinthians está na final. Não, eu perguntei pro Mano, tirou o Carille, tirou o Gabriel e o Romero. O Zinho da informação que joga o Sheik. Virou essa confusão. Quem tá bajulando o quê hoje? Não, pera um pouquinho. Tudo começou porque você disse que a grande final desse Campeonato Paulista foi dito que a grande final. Todo mundo está torcendo para. Porque todo mundo que gosta de futebol torce para que aconteça. Depois você reclama, a gente fica. Mas é verdade. Você zoa todo mundo. Por exemplo, quem está de fora, Zinho, quem você entende que merece fazer a final do Campeonato Paulista? Que é um semideus, que cura cego. Você começa a zoar. Quando a gente zoa, você não gosta. Não, pelo contrário. Aquela história. Se não gosta de brincar, se não sabe brincar, não desce pro play. Peraí, quem tá dando piti aqui é o senhor. Não tô não. Como não? Só tô pontuando. Você quando brinca pra enaltecer o Corinthians, vai ficar legal. Peraí. Vírgula. Vamos lá. Na minha opinião, a melhor final de Campeonato Paulista, quem deve fazer? Corinthians e Palmeiras. Você pode dar a sua opinião. Então, eu também acho isso. Só que eu falei que é a final desejada por todos. Por quê? Porque o Palmeiras é o grande time, investiu demais, e o Corinthians é o queridinho da mídia. Vamos lá. Então eu vou pontuar de uma outra forma. O Palmeiras hoje é o melhor elenco do Brasil. E segundo a sua versão, o único time que pode fazer frente pro Corinthians, pro Palmeiras, é o Corinthians. Logo, sendo assim, qual seria a melhor final? Não é porque é o queridinho da mídia, é porque é o time que pode fazer frente ao Palmeiras. Como não é isso, não. Eu analiso do ponto de vista do futebol. Agora tem eu tô analisando do ponto de vista do futebol. Mas você vestiu essa carapuça, eu não falei. Não, pelo contrário, você foi o queridinho da mídia. Você vestiu essa carapuça. Na minha análise, o único time que pode fazer frente ao Palmeiras é o Corinthians. Que o Corinthians é queridinho da mídia, ponto. E é verdade. Eu não acho, é perseguido pela mídia. Não é não, senhor. Eu acho que é. Não é não, eu senhor. Acho que é. É queridinho da mídia, Basta você ver o seu discurso. Acabou, não, senhor. Agora, você vai perguntar pra mim, qual a final do ponto de vista de futebol, e não de outras coisas que permeiam o futebol, e não de outras coisas, do ponto de vista do futebol, quais são os dois melhores times de São Paulo hoje? Palmeiras e Corinthians. Na minha análise, por isso deveria ser a final. Mas eu não falei de você. Você vestiu carapuça. Não vesti carapuça nenhuma. É que você foi Corinthians, é o queridinho da mídia. Não, eu discordo. Você vestiu porque quis. Eu discordo. Eu falei que todo mundo quer pela final. mídia. Por isso. Agora, nós que gostamos do futebol, vemos de outro jeito. Você não precisava ficar doído. Não, doído não. Entendeu? É porque eu defendo todos os clubes com a mesma isenção. Não é pelo fato de eu ser corintiano que eu vou ficar aqui defendendo mais o Corinthians do que o São Paulo, o Palmeiras. Eu sou. E eu não omito isso. Graças a Deus, porque as pessoas sabem o time que eu torço e sabem também que quando é pra falar sério, eu sou imparcial. Eu não fico atacando os outros. Eu não ataco o Palmeiras porque eu sou corintiano. Eu não ataco o Santos porque eu sou corintiano. Eu não ataco o São Paulo porque eu sou corintiano. Graças a Deus, eu falo o time que eu torço e as pessoas sabem disso. E eu gosto de tratar os outros clubes com a mesma isenção que eu falo do meu.
Não é porque eu sou corintiano que eu vou endeusar o Corinthians. Quando eu preciso martelar o Corinthians, eu também martelo, sem problema nenhum. Mas na minha ótica, a melhor final de Campeonato Paulista que deveria fazer hoje é Corinthians e Palmeiras, porque eu acho que o Corinthians é o único time que pode parar o Palmeiras. Nós aqui concordamos com isso, porque nós estamos discutindo o futebol. Eu só discordo do seu rótulo que você deu que o Corinthians é o queridinho da mídia. Mas é verdade. Não, mas eu discordo. Mas é verdade. Não acho que é verdade. Você acha que o Corinthians não é o queridinho da mídia? Tem jornalista, Sormani, tem jornalista que ataca o Corinthians pra ganhar Ibope. Pra ganhar Ibope. Pois porque o Corinthians é o queridinho da mídia. Não é queridinho. De um jeito ou de outro. É porque dá audiência. Ele é queridinho, porque dá audiência. E isso não é questão de ser queridinho. Isso não é questão de ser queridinho, Sormani. Passar o programa aqui, 3 horas, 2 horas e 45, falando do Corinthians. Bem ou mal. O Corinthians, Sormani, ele não é o queridinho da mídia, ele dá retorno. Exato. Ele dá retorno, ele dá audiência. Se torna o queridinho da mídia. Mas não é isso, Sormani. Tudo isso. As pessoas atacam o Corinthians pra ganhar Ibope. Tudo simplesmente por isso. Começou porque eu falei, vamos falar de Corinthians e Bragantino. É só um Corinthians e Bragantino hoje, Pascoal. Exatamente isso aí. Mas olha, a discussão foi melhor que o jogo também. Fale do jogo, qual o jogo nem aconteceu. Não, mas tenho certeza que a discussão foi melhor que o jogo. Ficou mais pegado aqui o negócio do que no jogo. Mais do que o jogo. Espero que não, espero que o jogo seja melhor. Por exemplo, eu acho que o Carille adota a maneira correta. Ele sabe que o grande potencial do adversário é a bola alta, e foi assim no primeiro jogo. O que ele fez? Melhora a bola alta defensiva com a entrada do Ralf. Ele não sabia que era assim no primeiro jogo? Não pareceu. Daí chegamos àquilo de ser o queridinho da mídia. Não pareceu. As pessoas são muito complacentes. O queridinho da mídia agora que o Corinthians perdeu pro Bragantino. O técnico não erra. Gente, vocês estão com um complexo. Sim, ele pode melhorar o time dele. Ele pode enxergar deficiências e melhorar. Não. Já deveria ter Claro enxergado. que sim. O Carille é um ótimo treinador. É um ótimo treinador. O cara que enxerga o jogo. E ele enxergou as deficiências do Corinthians. Pode ter linha de passe. Pode ter linha de passe de cabeça na zaga do Corinthians? Fala pra mim. Pode. Tanto que teve, ó. Teve. Gol. Não é uma falha? Sim. Pode ter a cabeçada queima-roupa em cima do goleiro do Corinthians, como foi no outro gol? Pode? Pode, tanto que aconteceu. Então, meu senhor, Pode ele precisa corrigir isso. Precisa corrigir. O Ralf é bom na bola aérea Pode ter defensiva? falta no goleiro? Ótimo, ótimo. O Ralf é Pode bom. ter falta no goleiro? Não. Aí não. Vou explicar. Aí não foi falta no goleiro. Irregularidade? Pode ter irregularidade no lance? Aí uma irregularidade. Houve. Uma irregularidade. Houve irregularidade, Flávio. Vamos saber. Não estou falando que não houve. Houve irregularidade. Ó, veja aí o acontecimento. Olha lá. Pode ter deficiência de marcação pelas laterais? Ele está tentando consertar. Sim. Poxa vida, o Corinthians entra hoje com 1-0 contra. Certo? Sim, senhor. Precisa fazer um gol para empatar o jogo. E se empatar o jogo, vai para os pênaltis. O Corinthians precisa de 2 gols. O que faz o treinador? Poxa, eu preciso de 2 gols, eu preciso ter um centroavante. Como disse o Zinho, o centroavante vai ser o Sheik, então o Sheik tem que ser o centroavante. O Corinthians hoje precisa mudar o jeito de jogar. Então ele mudou o jeito de jogar no Corinthians. Hoje ele precisa de mais chegada ofensiva. Botou o Matheus Vital. Poxa vida, é só você. O cara pode melhorar de um jogo para outro. E é isso que o Carille fez. Melhorou o time, na minha observação. Melhora o time de um jogo para outro. Agora você vai dizer, isso garante que o Corinthians vai se classificar para a final? Para mim, não. Para mim, o Corinthians é favorito, mas ele não está garantido na semifinal do campeonato. Porque tem uma partida contra o Bragantino para jogar. E aí, se o Bragantino for a final, está... Na semifinal. Se for para a semifinal, acabou o brilho do campeonato? Não. Acabou o brilho do Se o campeonato. Bragantino for pra final, vende o mando também? Ou vai jogar em Eu acho Bragantino? que vende. Vai vender, claro que vai. O objetivo dele sempre foi esse. Mesmo Inclusive, vendendo, pra quem achou que ia ser mamão com açúcar no Não, primeiro o Bragantino jogo... numa final pode jogar os 2 jogos em São Paulo. Vai jogar os 2 jogos de São Paulo. Com certeza, com A certeza. não ser que seja contra o Santos. E na semi também. Na semi também. O Santos Pode fez ser. contra O Santos tá pra fez jogar aquela ainda. Pode ser. Contra o Ituano. Contra o Ituano, as finais foram Foram as duas no Pacaembu. No Pacaembu. as duas no Pacaembu. Ô, você acha que o Corinthians E o Ituano foi entra? O campeão. Corinthians não deve. Quando o São Paulo foi jogar contra o São Caetano, eu falei aqui, olha, o São Paulo não vai entrar contra o São Caetano no Morumbi Pra passear. morto igual jogou contra o São Caetano. O primeiro pai falou, não tem a menor condição. Olha, o São Paulo pelo menos vai entrar com uma outra atitude. E entrou. O goleiro falhou, dane-se. O São Paulo entrou com uma outra postura. O Corinthians no primeiro jogo contra o Bragantino também entrou mortinho. Não tô tirando o mérito do Bragantino, que jogou muito melhor e deveria ter ganho até demais. Mas você acha que o Corinthians hoje não entra com aquela postura, né? Ah, com certeza não. E precisa jogar bem melhor do que jogou o primeiro jogo. Agora, eu acho que o Corinthians é o favorito. O Corinthians
dentro do seu campo, agora com a torcida. Eu acho que essas substituições, se ela for confirmada da entrada do Ralf, né? E a minha informação não é que está definido isso ainda também, né? Ele ainda vai ter a preleção agora, depois do almoço, e vai definir se realmente faz essas mudanças. O que eu cravei aqui é que o Sheik joga. Então, eu acho que assim, o Corinthians é o favorito agora. Me surpreendeu a postura do Bragantino. Bem organizado, eu achei que o Corinthians ia passar por cima, ia conseguir essa classificação com mais tranquilidade, e não aconteceu isso. E agora, 1-0 não é o suficiente. Vai para pênalti. Mas eu acho que jogando com a torcida, postura diferente do Corinthians, o Corinthians, sem dúvida, é o favorito para buscar essa classificação. O jogo, como você falou, do São Paulo, achei que seria uma dificuldade até maior para o São Paulo. Mas a postura do São Caetano foi muito defensiva. Abdicou do ataque a todo instante, a equipe do Pintado. Então eu acho que o Bragantino, se também adotar isso, ficar do meio para trás, só se defender 90 minutos, o Corinthians vence, classifica e tem time para fazer isso. Quem classifica hoje, Pascoalzito? Classifica o Corinthians. No meu modo de ver, classifica o Corinthians. Você acha que no jogo normal ou nos pênaltis? Eu acho que no tempo normal. Acho que a função da torcida do Corinthians hoje é muito importante para até empurrar o time. A torcida tem um papel importante, para o Corinthians sempre teve e terá hoje o papel... Mais de 30 mil, hein? Mais de 30 mil. Calcula-se entre 32 e 35 mil. Depende, se tiver um chuvão daqueles aí, não tem jeito. O cálculo é entre 32 e 35 mil. Agora, se entrar com o jeito que jogou esse jogo aí, perde de novo e não vai para a final, não. Eu não acredito que o Corinthians faça isso novamente, né? O São Paulo, vocês estão falando de São Paulo. Eu não vi coisa nenhuma do São Paulo. Eu não vi coisa nenhuma do São Paulo. Zero. Mas teve mais entrega do que nos outros jogos. Baguinha, mais ou menos. Não, teve mais entrega, Pascoal, vai. Sim, mano, mas olha... Mais ou menos. É pouco ainda, claro que é pouco. Fiquei triste, né, a entrevista do goleiro lá, do Paz, a gente, né, se sensibilizou também, mas se não tem aquela falha, ia ficar difícil pro São Paulo. Não estava tendo tanta chance, não estava criando tanto. Não, mas aquele moleque lá, o Lucas Fernandes, quando entrou lá, mesmo time jogando, deu uma sentida no time. Do meio para trás. Flavinho, né, abdicou do ataque. Quem classifica hoje para você? Bragantino, Corinthians ou Bragantino? Bragantino. Fábio Sormani, quem classifica hoje para você? Corinthians ou Bragantino? Olha bem. Mesmo que fosse 3-1. Olha bem, já. Olha bem. Mesmo que fosse 3-1 o jogo de domingo, o Corinthians passaria. Uma coisa é você jogar no Pacaembu. O Corinthians desacostumou a jogar no Pacaembu. E é um estádio que estava vazio. Não está vendo aí? O Corinthians jogou mal. Não, ok. O que eu quero dizer é o seguinte: a torcida na Arena Corintiana cobra. Está muito próximo. Estádio cheio sempre. O jogador não anda em campo. Esse jogo aí tem ares de jogo-treino. Ares de jogo-treino. Relaxou. Perdeu o jogo. E mesmo que tivesse perdido por 3-1, jogando em Itaquera, eu acho que o Corinthians reverteria e se classificaria. Eu acho que o Corinthians passa e acho que passa sem problema. Falta alguém? Não, já Mano, Zinho não falou. O Zinho falou Corinthians. Beija, o Corinthians aí nessa primeira partida que fez com o Bragantino, acho que talvez tenha sido a pior no comando do Carille. O Corinthians não jogou nada, futebolzinho ridículo. O Novo Horizontino jogou muito mal. Não, mas contra o Bragantino jogou pior, Ganhou 1-0 do Novo Horizontino, mas fez uma partida péssima. Pascoal, a última vez que o Corinthians tinha tomado 3 gols numa partida foi contra o Flamengo no ano passado, naquele jogo depois do título. Era um jogo que já não valia mais nada. Então, o Corinthians aí na mão do Carille, na minha avaliação pelo menos, foi a pior partida até agora. Até agora foi a pior, sem dúvida. Eu duvido que o Corinthians jogue tão mal como jogou o primeiro jogo. Mas eu entendo que o Corinthians não vai ter essa facilidade para passar do Bragantino, não. Eu acho que até passa, mas se tiver que apostar um placar, é diferença mínima e passa nos pênaltis. Bom, então tá bom. Então, amanhã provavelmente esse programa pegará fogo, porque amanhã discutiremos muito o jogo de hoje, Corinthians e Bragantino. Aqui, pelo programa, só o Flavinho falou que dá Bragantino classificado. Antes da gente mudar o assunto, Zinho... Porque é queridinho, né? Vai começar de novo, cara. Vai começar de novo com essa conversa de ser queridinho da mídia. Para com isso, você sabe que não é. Antes da gente mudar o assunto, você se emociona ainda com essas coisas ou não, Zinho? Dá uma olhada aí. A sua foto, Brasil. Eterno 11, olha lá. Eterno 11 passou lá. Tua bandeira lá nos Jogos do Palmeiras, olha lá. Com certeza.
Do lado do Evair. Com certeza, emocionante. E quando teve o primeiro jogo, me mandaram a foto, torcida lá, né? Essa homenagem foi algo assim espetacular. Eu fui há pouco tempo lá no Allianz, né? Para um evento e assim, lindo o estádio, né? Qual torcida gosta mais de você? A do Flamengo, a do Palmeiras, a do Grêmio, a do Cruzeiro? Seja sincero. Tempo para o Zinho. Roda o peão. A do Cruzeiro foi menos tempo, né? Foi um ano só que eu fiquei lá, né? Fui campeão também várias vezes. Mas assim, mais tempo foi no Palmeiras, no Flamengo e no Grêmio, né? Assim, eu recebo, assim, cara, a homenagem de todas essas torcidas. Agora, é claro que a identificação com o Flamengo fica maior, foram 16 anos, né? Mas assim, uma homenagem dessa aí é uma demonstração de uma identificação muito forte. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu não vi o ponto esquerdo da primeira academia, quem que era? Não era o Pio, né? Era o... Deixa eu lembrar, do time da primeira academia, era o Valdir, Joaquim de Moraes. O Palmeiras, dos grandes pontos esquerdos... Chinesinho era o ponto esquerdo. Não, a primeira academia era 10, hein? O chinesinho era 10. e o... Bom, enfim...